vamos aos nossos slides para a gente conversar um pouquinho aqui. Nós estamos simultaneamente no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitch. Esses 4 canais estão recebendo essas imagens aqui ao vivo, tá? Então, peço a vocês, dúvidas, perguntas, podem fazer à vontade, tá? À vontade. Se quiserem trazer outras pessoas, é só pegar o link aí do canal e jogar para as pessoas. Falar, vamos lá bater um papo sobre um assunto. A gente está falando aqui sobre alergia alimentar. Como é que a gente pode tratar essa alergia de forma natural, tá? Então, vamos lá. Bem, atenção. Apesar do risco de reações alérgicas graves e até mesmo morte, não há uma cura atual para as alergias alimentares. A gente nem sabe por que as pessoas atingem essas alergias alimentares. A condição só pode ser controlada por prevenção de alérgenos ou tratamento de sintomas de alergia alimentar. Bem, a minha alergia foi curada com homeopatia. Tá? Inclusive, era a coisa mais interessante, né? Você vê a mistura que era feita dentro das cápsulas, né, da homeopatia, tinha pelo de gato, pelo de cachorro, poeira, cheiro de tinta, tudo contido ali e misturado que eu comecei a consumir. E a minha alergia desapareceu. Tá? Então, a alergia ela pode ser por vários aspectos, mas a gente vai falar aqui especificamente da alergia alimentar. As alergias alimentares consistem em uma resposta do sistema imunológico, que na verdade é uma defesa do organismo, a um alimento desagradável. O corpo sente que uma proteína ou um determinado alimento pode ser prejudicial e desencadeia uma resposta do sistema imunológico, produzindo histamina, porque a gente sabe que a histamina é uma defesa do organismo a algum ataque, e o ataque pode ser um alimento, para se proteger, tá? Então, vocês veem, existem remédios, por exemplo, quando você está com um problema de defesa orgânica, os tais antihistamínicos. E a histamina está presente no nosso corpo, tá? Como defesa, junto ao sistema imunológico. A histamina, o que ela faz no organismo? Ela causa sintomas de alergia, como urticária, tosse, chiado. Chiado é o que a gente chama de sibilo, né? Quem tem problema respiratório, né, tem aquele chiado parecendo um gato miando, isso se chama sibilar. O sibilo é a diminuição do espaço dentro de um brônquio, um bronquíolo, onde com a secreção e o quadro inflamatório naquela região, ele dificulta a passagem de ar. Então, automaticamente, o que acontece? Quando o ar fica dificultoso a passar no trajeto do brônquio, ele faz um esforço tremendo para ultrapassar. Então, ele produz um som. E esse som é característico como se fosse um miado de gato. Tá? Esse chiado chama de sibilo. Então, o corpo, então, lembra dessa reação imunológica e quando o alimento alérgeno entra no corpo novamente, a resposta à histamina é mais facilmente desencadeada. Então, o que é alergia? É uma defesa do organismo. É um quadro de defesa do organismo. A melhor forma de caracterizada de alergia alimentar é mediada por anticorpos do tipo IgE, específico para alimentos. Nós temos vários IG no nosso corpo. Tá? São vários imunoglobulinas que ajudam na defesa do organismo. Tem exemplo de várias aqui, tem várias. Inclusive, exame de sangue, para saber se você está com a imunidade boa, também é detectado em alguns IGs. Atenção! Existem vários tipos de intolerâncias alimentares, sendo as mais comuns o glúten, a caseína A1 e a lactose. Então, o glúten ele está presente principalmente em alimentos que tenham farinha, tá? Pão, biscoito, pizza, bolo, tudo isso tem glúten. Tá? Eu não confio muito em alguns locais que diz assim, não contém glúten. Eu não confio. Não confio mesmo. Tá? Eu confio sim numa farinha que você usa que ela é ausente de glúten. Agora, o alimento, eu não confio. Sinceramente, não confio. A caseína, ela é comum, principalmente,
num componente chamado de casomorfina, que é junto com a lactose. Tá? Tem pessoas que são alérgicas a tudo que é componente de leite, queijo, manteiga, qualquer tipo de queijo. Tá? E vocês já viram, tem uma live aqui que eu comentei sobre a casomorfina. A casomorfina ela se transforma em caseína, nós estamos falando dela aqui agora, e o nome já está bem direcional, né? Morfina, casomorfina. A morfina é um componente químico que causa dependência química, inclusive, e causa, às vezes, quadros inflamatórios. Onde tem isso? No leite. Por isso que as pessoas que tomam leite e têm costume de consumir leite não param de consumir. Eu, particularmente, não suporto leite. Não suporto leite de forma alguma. Gosto de queijo, gosto, mas também não quantidade, variando às vezes, um dia ou outro. Mas o leite ele pode levar você também a ter o consumo excessivo. Por exemplo, nós vamos conversar mais à frente, hoje não ainda, sobre enxaqueca. Um dos maiores provocadores de enxaqueca, né? As pessoas confundem enxaqueca com dor de cabeça, são coisas totalmente diferentes. Um dos maiores provocadores de enxaqueca é o chocolate. Chocolate. E o leite também pode provocar enxaqueca. Porque o leite, vou repetir milhões de vezes isso, o leite é um dos maiores provocadores de inflamação nos intestinos. Tá? Se você tem problema de gases, se você tem problema de digestão ruim, é o leite que vai provocar tudo isso. Deixa eu ver qual a idade está falando aqui. Se eu não dei boa noite a todos, desculpe, meu irmão Cláudio, desculpe, Raquel, Odaí, desculpe, se eu não dei boa noite, estou dando agora. Odaí fala aqui para gente, mas qual a diferença entre o leite de vaca e o leite da cabra? Porque conheci uma criança que tinha alergia ao leite de vaca e não tinha o problema do leite da cabra. O leite da cabra, Odaí, para você ter uma ideia, ele é o leite mais próximo do ser humano. Tá? Ele é o leite mais próximo do ser humano. Para você entender o que é o leite de vaca nada mais é do que o hormônio da vaca. O leite de vaca é o hormônio da vaca e você está consumindo hormônio. O leite de cabra não possui hormônios e é o mais próximo do ser humano, por isso que essa criança não tinha quadros alérgicos nos leites da cabra. Hoje você encontra leite de cabra dentro de supermercado em pó, tá? Que você pode usar em casa. Uma lata hoje deve estar custando quase R$30, por aí. Tá? Mas é um leite muito melhor. Se você gosta de leite, você é um tremendo consumidor de leite, o melhor leite é o leite de cabra. Raquel está perguntando aqui, quais os tipos mais comuns de reações no corpo para que eu possa entender que aquele mal-estar é uma reação alérgica? A reação alérgica, ela forma umas vesículas no corpo, tá? Uma espécie de uma urticária no corpo, e a pessoa começa a se coçar. Agora, a alergia mais perigosa que tem é a alergia da glote. Tá? A glote pode se fechar, você não ter respiração e você vir até a óbito, tá? Então você tem que tomar um antialérgico, um antihistamínico, porque o mais natural são aquelas placas que se formam pelo corpo, tá? Que causa coceira, são avermelhadas. E tem gente que usa, eu, por exemplo, uso Polaramine. Para mim faz um efeito bastante rápido, tá? Então, eu uso líquido. Existe também cápsula, mas eu uso líquido. Para mim faz um efeito melhor. Então, outros exemplos de intolerâncias alimentares incluem os aditivos alimentares, como os coloradores, os aromatizantes, conservantes. Quem não sabe, todo o adoçante natural e principalmente o aspartame, inclusive você está começando a ver que está saindo de circulação porque ele é considerado um alimento, ou seja, um adoçante cancerígeno. Tem muita gente que usa adoçante do tipo aspartame. O aspartame não faz bem nenhum. Ele, inclusive, pode causar câncer de fígado e câncer de estômago. Tá? Além disso, que são usados em frutas secas, enlatados e vinho, podem desencadear uma reação inflamatória. Todos esses alimentos, gente, que duram mais de, 3 meses, têm conservante. O leite, por exemplo, a gente está falando tanto dele aqui,
O leite ele estraga em 3 dias. Mas o leite em caixinha dura 4 meses, 3 meses. Então tem conservante, não tem? Existe conservante no leite. Até um tempo atrás a gente não encontrava o leite A, o leite B. Hoje mal se encontra. Às vezes o leite em caixinha é do tipo C. Tá? O tipo A é o leite pasteurizado direto da vaca, é o leite mecânico, né? Ele é colocado as tetas, automaticamente já vai para pasteurização. O leite B é tirado manualmente, vai para uma empresa, no máximo em 3 dias. O leite C, sabe-se lá quando, chega nessas empresas. E a gente usa o leite C. Eu não, porque eu não uso, não gosto. Bem, o que é uma reação alérgica, na verdade? Vocês já viram que, na verdade, a reação alérgica é uma defesa, né, do organismo, do sistema imunológico. Então, sintomas de alergia... Deixa eu botar isso aqui, que é terrível, né? Já vi caixa de frango com validade até dezembro de 2023. Dá, né, gente? Será que não vai ter contaminação? Será que uma bactéria não pode estar ali presente? Será que um vírus, sei lá, não pode estar ali presente, um fungo? Será que as empresas hoje não recondicionam os alimentos? Não vou entrar no assunto aqui porque vai dar droga, mas deixa para lá. Os sintomas de alergia alimentar geralmente aparecem dentro de alguns minutos a 2 horas após o consumo do alergênico. Eu lembro muito bem, eu estava numa viagem e estava em Maceió, numa praia dessas que a gente estava passeando, e no almoço era colocado uma caldeirada de frutos do mar. Quando eu botei na boca, eu senti ardência. O meu organismo rejeita logo, a dar uma ardência na minha língua todinha. Eu falei, não dou 10 minutos, vai começar as placas de alergia. Dito e feito. Já falei para minha esposa assim, ó, pode pegar o Polaramine que eu vou ter que tomar. E as placas ficam imensas, começa a coceira, aquela urticária danada, e eu estava bem no interior mesmo de Alagoas. Ainda bem que eu ando com Polaramine na bolsa. Tá? A Raquel está colocando aqui. Com o avanço da idade, é comum aparecerem algumas alergias ou intolerância ao glúten. O perigo, o fechamento da glote, é perigoso, pode matar, inclusive. Né? A alergia alimentar com fechamento de glote pode até matar. Okay? Correr para o hospital, se a pessoa não tiver um antihistamínico na mão, e correr para o hospital, não tem outra forma, não. Eu já viajo sempre com Polaramine na bolsa, tá? Então, a Raquel está perguntando, com o avanço da idade, é comum aparecer algumas alergias ou intolerância ao glúten? Pode acontecer. Pode acontecer, sim. Inclusive, aumenta a quantidade de gases, aumenta o peso corporal, aumenta, né, a sensação de peso no estômago. Tudo isso é um quadro, sim, de alergia, de alguma forma. Ok? Continuando. Urticária, pele corada, ou seja, ela fica avermelhada, erupção cutânea, que são as urticárias, né? A coceira, formigamento, sensação de coceira na boca, inchaço na língua, nos lábios, na garganta, no rosto, no caso a glote, vômito, diarreia, cólicas abdominais, tosse ou chiado, tontura, dificuldade respiratória, perda de consciência, são alguns sinais e até sintomas que podem vir a aparecer no quadro de alergia alimentar, tá? E tem gente que é teimosa, né? Tem gente que é teimosa, sabe que tem um quadro alérgico, sabe que tem uma propensão a uma alergia alimentar e é teimoso e consome o raio do alimento que faz a tal da alergia. Não adianta, a teimosia é fogo. Às vezes a pessoa paga para ver o problema. E essa alergia alimentar acaba causando um problema grave nessa pessoa. Tá? Tem gente que paga para ver se realmente é verdade.
Existem sensibilidades alimentares e alergias estão correlacionadas com uma chance aumentada de desenvolvimento. Que desenvolvimentos são esses? Dores crônicas, artrite, asma, deficiência de nutrientes, distúrbio do humor, condições de pele, doenças autoimunes, distúrbios cognitivos, aprendizagem, insônia, ganho de peso, enxaqueca, problemas renais e problemas de vesícula biliar. Todos esses problemas têm relação com o aumento do quadro alergênico quando você paga para ver e você continua consumindo um alimento que pode causar alergia em você. Então, muito cuidado, gente, se você tem na família, porque existem dados científicos dizendo que quadros de alergia podem ser genéticos também. Tá? Podem ser genéticos. Às vezes, uma coisa simples, uma fruta. Tem gente que tem alergia, o próprio Odair aqui citou para a gente aqui, alergia à laranja. Tem gente que é alérgica à fruta cítrica e pode causar um problema. Então, muito cuidado. Não pague para ver. O organismo está dizendo para você, não é para você usar. O seu organismo está falando isso para você, não é para você usar. Tá? Então, existe uma gama de sintomas, a Célia que está falando aqui. Então, atenção redobrada, gente. Sim, cuidado. Se você sabe que tem um problema e você consome, você tá pagando para ver. Evite estes alimentos, tá? Se você tem alergia ou tem medo de quadros alérgicos, você vai evitar esses alimentos que eu vou citá-los agora. Vamos lá. Alimentos embalados. Vou dar alguns exemplinhos aqui. Presunto. Gente, é uma coisa interessante. Existem dois tipos de alimentos. Aquele que você corta e assa ou frita, e o alimento que vem embalado. Aquele que você corta, assa ou frita, ou come cru, também pode, né? Não vai te causar alergia em grande parte deles. Mas os alimentos que vêm embalados, não vou ficar listando aqui, tem um monte de coisa. Você pode pensar, inclusive, tem muito papai e mamãe que compra aqueles frascos, né, de comida já pronta para criança, coloca só em banho-maria e esquenta e dá para a criança. Até que ponto nós sabemos realmente que estão ali dentro daquele frasco de alimento que pode estar causando um problema naquela criança ou gerando ali um quadro alérgico desde cedo. Tá? Então, todo alimento que é cortado, frito, em que você cortou esse alimento com faca, né? Um pepino, um tomate, você vai lavá-lo, lógico, né? Mas ele vai ter menos possibilidade de quadros alérgicos do que os alimentos que vêm embalados para a gente. Tá? Porque ali tem conservantes, ali tem meios químicos para manter a conservação daquele alimento. Tem gente que tem alergia a açúcar. Tá? Existe açúcar de várias formas, de vários jeitos, de várias maneiras. E vários tipos de açúcar. Então, o açúcar também pode causar alergia na pessoa. O açúcar, por exemplo, ele faz mal para o diabetes. Não que seja um quadro alérgico, mas ele faz mal na saúde do diabético, porque ele não consegue, com a insulina, quebrar essas moléculas. Um outro alimento que a gente deve evitar são os aromatizantes artificiais. E isso, o americano, é terrível, né? Eles têm aromatizantes para quase tudo. Concordo com você, Célia. Alimentação industrializada e imunidade reduzida. Perfeitamente, concordo com você plenamente. Outro que nós devemos evitar, se você realmente quer tirar proveito dos tratamentos de alergia alimentar, saiba que mais de 90% das alergias alimentares são causadas pelos seguintes alimentos. Vamos falar de outros agora, tá? Então, vou repetir aqui a frase. Se você realmente quer tirar proveito dos tratamentos de alergia alimentar, saiba que mais de 90% das alergias alimentares são causadas pelos seguintes alimentos. Deixa eu falar aqui com o Homero, fez uma colocação. O Homero diz o seguinte: o uso do açúcar mascavo em substituição ao refinado é mais saudável? Sim, aqui em casa a gente usa mais o açúcar mascavo.
É verdade que o açúcar refinado tem componentes cancerígenos? Em alguns casos, sim. Tá? Em alguns casos, sim. Por quê? Porque o açúcar, quando você o consome, o açúcar industrializado, não o consumo do açúcar natural, que está presente, por exemplo, nas frutas, né? E esse é um assunto que eu abordo sempre. A gente não deve comer frutas à noite, porque a fruta se transforma em frutose, se transforma em glicose, glicogênio, e ele vai se depositar em volta do fígado e também abaixo da nossa pele, aumentando o nosso peso corporal e causando, por exemplo, esteatose hepática, tá? Mas o consumo do açúcar mascavo é mais saudável, ok? E o que esse açúcar faz, na verdade? Ele vai se depositando no seu organismo. Vai se depositando, e aumenta o peso corporal, causa a diminuição do metabolismo no fígado. Quem gosta muito de doces, causa esteatose hepática e o problema vem aí. Demerara é um outro tipo de açúcar. Também não é nos piores, não, mas eu ainda prefiro o açúcar mascavo, tá? Que é bem pro natural. Evite glúten. Eu botei um se inscrever aqui, sem problema. Gente, o glúten deve ser evitado exatamente porque o glúten se deposita dentro do nosso intestino e ele é dificultoso na digestão, causando inflamação no trato digestivo. Tá? Alimentação sintética comprometendo nossa imunidade. Sim, os maiores casos de problema de alergias são nos Estados Unidos, porque eles comem muita comida sintética lá, muita comida sintética. Tá? Então, aqui no meio agora do nosso bate-papo, por favor, pessoal, quem nunca veio ao canal, se inscreva no canal, por favor. Tá? Aqui embaixo tem exatamente essa frasezinha, inscreva-se. Bem aqui embaixo em vermelho. Tá? Acione o sininho de notificação para você receber informações, né, quando o vídeo é postado. Eu acabei de postar um vídeo de problema no tornozelo, inclusive, dentro do canal. Dê o like, né? Polegar para cima, ajudando o canal. O YouTube identifica que é um canal que está com muita notificação e muitas pessoas estão visualizando. Então, ele vai propor esses vídeos para outras pessoas. Compartilhe os vídeos com outras pessoas, tá? E tragam pessoas aqui para conversar com a gente, bater um papo. Nosso papo tem sido quase diariamente sobre saúde. A gente fala de saúde. Aqui é um canal sério, né? Tem muito canal aí que eu vou te contar, não é brincadeira, não. Mas aqui o nosso canal é um canal sério que conversa sobre saúde. Sábado, ao meio-dia, estaremos eu, Cérlica, psicóloga, eu, Nelson, fisioterapeuta, e a Lila, que quem viu hoje o papo com ela. Ela é uma estudante de fisioterapia, já praticamente no final do curso, e tem um quadro de fibromialgia. Tá? Então, vocês... Oi, Mônica, seja bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigado aqui pela sua presença, tá, Mônica? E a gente vai bater esse papo aqui, né, sobre ansiedade. Nós somos um campeão mundial hoje, o Brasil, de ansiedade. A gente vai conversar sobre esse assunto no sábado, meio-dia. Outra coisa que a gente deve evitar: leite de vaca. Vou repetir. O leite de vaca possui casomorfina. Olha a palavra, morfina. A morfina causa dependência química. Ela se transforma em caseína. A caseína é um tremendo responsável por inflamação intestinal. E nós sabemos que o intestino é responsável pela produção de serotonina. 90% da serotonina cerebral, que é um neurotransmissor, quem produz é o intestino grosso. Por isso, chamado de segundo cérebro. A gente fala de leite de vaca, mas a gente está falando aí de queijo, manteiga, tudo que é derivado do leite de vaca. Nós falamos agora há pouco, o melhor leite para o ser humano é o leite da cabra, porque ele se aproxima muito do leite do ser humano. Okay? Outra coisa que pode causar alergia são ovos. Tem pessoas que são alérgicas aos ovos. Tá? Quem já reparou hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro tem acontecido muito isso. Às vezes você coloca o ovo para deixar ele mais denso, né? E começa a soltar umas bolhas. Se tem uma bolha, é sinal que ele está furado. Se ele está furado, alguém está injetando alguma coisa dentro do ovo para que ele dure mais. Então, preste atenção nisso, porque os caras estão injetando alguma coisa no ovo para ele durar mais. E a gente está se alimentando desse ovo. Ah, mas Nelson,
O que pode estar causando, o que pode ocasionar a alergia com o ovo? A galinha hoje, quando ela está sendo colocada para consumo, de locais onde fazem a criação das galinhas, eles mantêm luz acesa 24 horas, música tocando 24 horas. Não é para que ela ficar dançando, não, nem ficar calma, não. A música é para manter ela acordada. E automaticamente, o ser humano, inclusive o animal, quando ele está acordado, o que ele faz? Ele come mais. Então a galinha acaba comendo mais. Aí ela vai engordar mais rápido. E isso gera estresse no animal. O animal também é estressado, o animal se estressa, o boi se estressa, o frango se estressa. E estressando o animal, ele vai comer mais. E vai começar a liberar mais hormônios na corrente sanguínea desse animal. E quem vai consumir a gente? Vai comer a carne e vai comer o ovo. E quem está levando tudo isso para o nosso organismo? Nós mesmos. Boa noite, Ulisses. Seja bem-vindo aqui com a gente, tá? Obrigado pela sua presença novamente. Então, o ovo está cheio de hormônio. Não que pode ter sido injetado? Pode. Mas ele está vindo com hormônio do próprio frango que está sendo estressado. Porque o ser humano tem que consumir e comer. Então, infelizmente, isso vem acontecendo e muito. Isso eu perguntei a uma pessoa de uma empresa grande, não vou falar o nome aqui porque não é legal. O YouTube vai logo dar uma cortada em mim. Então, tudo isso, gente, está provocando essa liberação de hormônios em quantidade. O boi, quando vai ser abatido, isso é uma frase muito característica de um vegano, o Paul McCartney, né? O Beatle Paul McCartney, ele fala, se vocês conhecessem o que é um abatimento de um animal, um boi, vocês nunca comeriam carne. Ele fala bem característico isso. Ele é vegano, né? Daí está conversando aqui comigo, ok. Creio que o Chester, então, deva ser um perigo. Sim. Com certeza. O Chester, ele é um frangão, né? Enorme, que as pessoas consomem geralmente na época do Natal, ou Ano Novo, tá? O bicho é enorme. Ele engorda muito rápido. Um frango, para vocês terem uma ideia, um frango, para ser abatido, tá? Naturalmente, ele leva em média 6 meses para engordar. Ele tem levado, por informação dessa pessoa, ele tem levado 1 mês e meio para abater. Olha quanto ele come, olha quanto o bicho é estressado. Um boi, para ser abatido, para consumo humano, ele leva em média 2 anos e meio a 3 anos. Ele está levando menos de 1 ano para ser abatido. Então, estão estressando os animais e a gente está consumindo essa grande quantidade de hormônios. E quanto desses hormônios pode estar causando, por exemplo, essas alergias? E quanto desses hormônios pode estar causando um câncer na gente, que a gente não sabe? Então, a gente tem que pensar mais o alimento que a gente está consumindo. Aonde a gente está comprando, com quem está comprando, de que forma está comprando. Bem, o trigo. Às vezes tem pessoas que são alérgicas ao trigo, certo? Alguns alimentos contidos de trigo também podem levar a quadros alérgicos. A soja, tá? O suco da soja, que tem pessoas que chamam de leite da soja, eu brinco sempre, tem leite de soja da vaca de morango, tem leite de soja da vaca de ameixa, tem leite de soja da vaca de laranja, de morango, é suco. Eles misturam a soja e... Boa noite, Crismar. Se você quiser vir para o YouTube, estão mostrando imagens aqui, né? No Instagram a gente não tem como fazer isso, mas no YouTube nós conseguimos colocar imagens, colocar vídeos, conversar com vocês e ir debatendo aqui, tá bom? Mas eu falo também para o Instagram, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Twitch ao mesmo tempo, tá? Mas a soja, se coloca algum componente para dar gosto e cor, né? Morango, ameixa, laranja, uva. Não tem soja de uva, não tem soja de morango, não tem. Tá? Eu, particularmente, não suporto. Eu tomei uma vez troço, deu vontade de quase vomitar. O Daí está falando aqui.
Não é só o hormônio no caso do abate do boi, como também a forma como se abate e se abate no Brasil. Sim, não tenho dúvida disso não. Mas eu estou falando o seguinte, eles estão estressando os animais para que eles engordem. A gente não bota o bicho em cima, por exemplo, de uma esteira, dá uns halteres para ele aumentar a massa muscular. Não, alguma coisa é dada para ele para que ele aumente essa massa muscular. Tá? Alguma coisa é feita para que ele aumente esse engorda. Então, o engordar dele é estressar o animal, porque ele come mais e comendo mais ele engorda mais rápido. Mas aí está liberando hormônio também. Tá? Bem, o que mais? Amendoim. Esse aqui é um clássico alergênico. Tá? Por quê? O amendoim, às vezes, o whey, a gente vai ter vamos ter uma live falando só do whey, tá? Só disso aí. Vou fazer uma live só falando sobre esse assunto aí. O amendoim, ele é clássico por quê? Porque geralmente o amendoim, quando não consumido rapidamente ou torrado, ele pode ter fungos e algumas bactérias, tá? Então, se você come ele, às vezes, em saco e não torra o amendoim, você pode estar jogando para você, para dentro, um quadro alérgico por uma bactéria, causando um problema com uma bactéria dentro de você, tá? Nozes também, que é da mesma família, né? Do amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, as nozes que vêm importadas, né, de fora do país. Tem pessoas que são alérgicas também, né, a essas nozes. Esse, então, também é outro campeão de alergia. Frutos do mar, né? Marisco, camarão. Tem gente que é alérgico a peixe. Por quê? Em alguns locais no mundo, os alimentos, os frutos do mar, acabam consumindo os dejetos jogados no mar, né? Então, a gente está falando aí, por exemplo, de mercúrio. O mercúrio cai no mar e às vezes, esses alimentos acabam consumindo, né? E você acaba também consumindo tudo isso. Daí está falando aqui, já se encontrou pelos de rato no amendoim. Se foi descascado, né, dentro de um saco. Aí a gente vê vários vídeos por aí, né? Ratos em locais, em carne, em sorveteria, porque falta limpeza. Falta limpeza, né? A gente, infelizmente, tem esse lado no Brasil. Às vezes é falta de limpeza. Higiene também é saúde. Você ser higiênico também é saúde. Sérica está falando aqui. As ostras que eu digo, né? O pessoal, às vezes, na praia, né? É muito comum. No Rio de Janeiro é comum, no Nordeste é comum. As pessoas pegam essas ostras, né? E ficam molhando o dia inteiro. E aquilo no sol, né? No sol. E aí para, né? Quanto é tanto, não sei o quê. Porque isso aqui é afrodisíaco. Aí você, né, come ele cru, ali tem fezes, ali tem intestinos que você está consumindo e você bota para dentro. E até que ponto isso não está te causando ou vai te causar um quadro alérgico? Não sei. Então, cuidado, né? Tem pessoas que são alérgicas a peixe, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? A relação que existe do peixe e acabar com mercúrio, né? E você acaba consumindo esse mercúrio. E a gente deve se alimentar com esses tipos de alimentos. Viu o que o Daí está falando aqui? Tive um professor que reclamava dessa parte da alimentação desde 1954. Tu é velho, hein, cara? Um professor de 1954, tu é velho. Foi exonerado por estar atrapalhando o sistema. Quando a gente vai contra aquilo que a gente pensa, as pessoas colocam de lado para ficar calado, né? E deveria continuar falando. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo aqui. O pessoal do Ceará presente também aqui com a gente. E ele já pedindo para que a gente suba o like do canal. E agradeço, Fábio. Muito obrigado pela sua colocação aqui. Obrigado mesmo. Então, vamos alimentar desses tipos de alimentos aqui. Valdir, meu irmãozão, se quiser vir pro YouTube, aqui tem imagens. No Instagram eu não consigo fazer isso, tá? Mas no YouTube eu consigo no canal, tá? A gente conversa, debate aqui. No Instagram é mais difícil, apesar que nós estamos no Instagram e outros canais também estão sendo ao vivo, ok?
Estamos falando sobre alergia alimentar hoje. Se você quiser ficar com a gente, vem para cá. Quais alimentos devem ser consumidos mais? Vamos lá. Vegetais verdes, eu falei lá no início da live hoje. Alimentos que são cortados, fritos, em que a gente corta, a gente tira a pele, né? Tira a casca. Esses não vão te causar problemas, em grande parte deles. Já o alimento enlatado, fechado, em que você tem que abrir, esse pode causar alergia em você, tá? Então, vegetais como as folhas verdes, espinafre, couve, verduras, rúcula, agrião, são excepcionalmente ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes e enzimas boas para a nossa saúde. Então, aquilo que você corta, aquilo que você descasca, não vai te causar problemas. Aquilo que você abre e você tira de dentro de um saco ou de dentro de um invólucro, pode te causar um problema. Alimentos ricos em probióticos suportam a saúde imunológica, porque ele regula, na verdade, o nosso trato intestinal, né? E pode ajudar a reparar o revestimento intestinal danificado. Alimentos fermentados como kefir, iogurte e queijo, principalmente o queijo branco, tá? Não o queijo amarelo, o queijo branco é menos pior. Esses ajudarão a impulsionar seu sistema imunológico. O leite de coco, aí, Célica, leite de coco, um líquido naturalmente encontrado dentro dos cocos maduros, armazenado dentro da carne do coco. O leite de coco é completamente livre de laticínios, lactose, soja, nozes e grãos. Por isso, é uma ótima opção para qualquer pessoa com alergia e laticínios, soja ou castanha, juntamente com intolerância à lactose. Não faz mal, é bom para os músculos, é bom para a mente e é bom para o nosso intestino. Célica falando aqui para a gente. Conservantes, corantes, acidulantes, aromatizantes, a gente morre antes. Boa! Rimou! Vou repetir aqui. Conservantes, corantes, acidulantes, aromatizantes, a gente morre antes. Gostei. Vou usar essa frase, vou fazer plágio dessa frase. Conservantes, corantes, acidulantes, aromatizantes, a gente morre antes. Vou usar essa frase. Gostei. Tá o leite de coco dando apoio para a gente. Quem tem problemas de lactose, o leite de coco não vai ter esse problema. Sementes, vai ser uma outra live, a gente vai conversar só sobre isso. Semente de linhaça, semente de quia, semente de abóbora, semente de girassol, semente de abacaxi, semente de melancia e outras sementes fazem um ótimo lanche e adição saudável em saladas de aveia. Você pode, por exemplo, a semente da abóbora, né? O pessoal, a maioria joga fora, né? Você pode pegar, torrar, triturar e colocar na comida com uma farinha. Essa farinha da semente da abóbora é rica em cálcio. É muito bom para os nossos ossos, é muito bom para os nossos músculos, é muito bom para o nosso cérebro. Porque o cálcio que nós consumimos e o organismo produz é usado em quase tudo. Quase tudo no organismo usa cálcio. Pensar usa cálcio. Se alimentar usa cálcio. Se movimentar usa cálcio. Quase tudo que você faz no organismo, o cálcio está presente. Ok? Então, as sementes são ricas em ácidos graxos, ômega 3, assim como as nozes, mas não são alérgenos comuns. A nutrição de linhaça, por exemplo, inclui ômega 3, fibras, proteínas, vitamina B1, manganês, magnésio, fósforo e selênio. Tudo faz bem para a saúde humana. Semente de maracujá faz mal? Não. Tanto que você pode pegar, né? Você abre o maracujá no meio, coloca ele dentro de um liquidificador, né? Bate. Quem gosta de coar, coa. Eu tomo com tudo. Não faz mal, não. Ele vira fibra. Ele é fibra. A semente do maracujá é fibra. Toda a fibra faz bem para o bolo alimentar. Ajuda na digestão. Não faz mal. Vamos experimentar alguns óleos essenciais. Tá? Nós estamos falando aí da aromaterapia. Os óleos essenciais não são para ser tomados, são para ser passados na nossa pele, tá? Não tomamos óleos essenciais, nós
colocamos sobre a nossa pele. O óleo de hortelã pode acalmar o trato digestivo e reduzir a inflamação associada à alergia alimentar. Também pode ajudar a aliviar outros sintomas de alergia alimentar, como dores de cabeça e coceira, que é muito comum a urticária, né, com alergia. A hortelã-pimenta pode ser aplicada tipicamente nas têmporas, lateral da cabeça, abdômen, parte inferior dos pés, né, o fundo dos pés, né, a planta dos pés. Para questões digestivas, tome 1 ou 2 gotas internamente, colocando no céu da boca. Isso eu não gosto, tá? Eu estou seguindo o autor, mas eu não gosto disso. Não gosto. Eu prefiro o óleo essencial na pele. A não ser que você queira diluir muito. Mas eu não gosto, particularmente, óleo essencial em consumo via oral. Não gosto. Eu prefiro colocar na pele. Óleo de eucalipto, um outro excelente óleo essencial para quadros alérgicos alimentares. Abre os pulmões e seios frontais e esfenoidais, melhorando a circulação e reduzindo os sintomas de alergia alimentar. O eucalipto contém citronelal, que tem efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. Também funciona como expectorante, né? Quem tem problema de bronquite, asma, né? Resfriado com secreção, ajudando a limpar o corpo de toxinas. Para se livrar de alergias alimentares, com óleo de eucalipto, difundir 5 a 10 gotas, né? E aplicar topicamente no tórax ou sobre a pele.